Vou te falar, teus cabelos iguais aos do comercial de shampoo é sonho de muita gente. Mas a busca pelo cabelo perfeito pode levar ao efeito contrário. O uso excessivo e recorrente de substâncias químicas e fontes de calor podem resultar em danos significativos e muitas vezes irreversíveis à estrutura do nosso fio. Para ajudar a cuidar bem dos nossos cabelos e evitar os danos futuros, nós recebemos na nossa casa o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde, Abby. Muito feliz de estar aqui novamente. E nós também, doutor. Nossa, cada você vez está mais magra. Obrigada, doutor! Olha só. E você tá a cara do Álvaro cada vez mais. É o Obrigado. contrário, né? Mas deixa a mamãe, beijos. Estou me esforçando para parecer com ele. Tá muito fofo, ele tá muito gostoso. Doutor, quando a gente fala de química em cabelo, né? Nós mulheres somos, acho que, as que mais fazem esse tipo de coisa. Embora os homens também tenham começado a fazer, mas acho que eles são mais cautelosos. A gente tem uma coisa que geralmente quase todas as mulheres já fizeram e algumas ainda continuam fazendo, que são os processos de alisamento. Eu queria que você falasse o que ele causa no nosso cabelo, se existem diferenças, se tem aqui, mas esse aqui não tem tal produto, se funciona ou não. O que acontece com o nosso cabelo? Ótima pergunta, Abby. Na verdade, as mulheres, eu acredito que vocês são mais criativas na hora de ousar com o cabelo. Mas eu acredito também que as mulheres, elas acabaram fazendo mais procedimentos por tanto tempo, porque os salões unissex acabam sendo um ambiente predominante feminino. Hoje em dia, com o advento das barbearias, os homens estão ousando fazer procedimentos químicos também. Mas, de qualquer forma, é mais predominante do público feminino. Agora, o que a química, o alisamento faz no cabelo? Primeiro ponto, é importante compreender que o nosso fio de cabelo é uma fibra de proteína. Então, ele é uma fibra feita de queratina. A queratina em si, ela é formada por o que a gente chama de cadeias laterais. O que significa? Vamos pensar em duas fitas, como se fosse uma escada. Então, as duas estruturas da escada. A escada não tem várias ligações, são os degraus? Sim. Esses degraus no cabelo são 2 aminoácidos que a gente chama de cisteínas. Então, uma cisteína em cada estrutura, ela vai se conectar uma à outra. E vai existir alguns tipos de conexões. Tem uma conexão que a gente chama de conexão de hidrogênio, tem uma outra conexão que a gente chama de conexão de sal. Essas pontes, elas são muito frágeis e elas quebram, por exemplo, com calor e com água. Por isso que até quem é cacheada, ao tomar banho, o cabelo não fica mais liso. Por quê? Quebra 2/3 das ligações químicas do cabelo. Só que elas são muito sensíveis, elas são sensíveis tanto para quebrar quanto para se regenerar. Então, dessa forma, quando você faz, por exemplo, uma prancha, uma escova, se o cabelo molhar e lavar, ele volta a assumir o formato normal novamente, né, o natural. Então, dentro desse ponto, elas são reversíveis. Aí existe uma ligação que corresponde a 1/3 das ligações do cabelo, que a gente chama de ligação de sulfeto, que é de enxofre. Então, essas ligações, elas são mais fortes, mais densas. Elas não quebram com água e nem com calor. Elas só quebram com produtos químicos. Aí vem os alisantes. Então, os alisantes têm o intuito de fazer esta quebra de conexão. Então, ele faz um corte químico, ele faz uma desconjuntura química da estrutura de ligação do cabelo. E aí o cabelo, por um tempo, digamos assim, ele fica sem forma. É como se o cabelo fosse um cubo de gelo, e aí você derrete este gelo e vira água fluida, quando você põe o produto químico. Aí depois você coloca ele no formato que você quer. Então quem tem o cabelo, por exemplo, encaracolado ou crespo, se fizer escova, aplica o produto químico alisante, faz escova, prancha, deixa ele lisinho, fica horas ali no salão fazendo esse procedimento, ele alisa. Aí usa uma substância neutralizante, que vai neutralizar o agente químico. Quando neutralizar, as pontes elas se formam novamente, mas agora no formato do fio, que está liso. Então, dessa forma, é como se a gente tirasse a forminha de gelo de uma forma que estava quadrada, aí a gente muda ele para uma forma redonda e congela novamente. Então, é isso que o alisante faz. Ele quebra a ligação química, permite que a gente mude o formato do cabelo, neutraliza e ele fica naquele formato de novo.
E por que quando a gente usa um alisante, por exemplo, e junto faz uma química, que todo mundo fala, não pode fazer luzes no mesmo dia que você vai fazer algum procedimento como esse. Eu vou quebrar tudo, doutor? Como é que vai acontecer? Porque, né, eu fiquei pensando, se a chapinha já quebra, mas ok, lavei e ele voltou mais ou menos. Sim. Mas se eu já fiz a chapinha, o alisamento e ainda vou passar um processo químico, e aí? Ótima pergunta. Hoje em dia, dificilmente vai pegar um cabeleireiro habilidoso e preocupado que vai cometer esse tipo de barbaridade com o cabelo. Sim. É muito arriscado. E hoje o cabeleireiro fala, pelo menos o meu fala, não vai fazer. Ele fala isso pra mim. E tem que falar, porque o que acontece? A mulher, ela quer tudo. Na verdade, nós queremos tudo. Seres humanos somos seres de vontade. Sim. Só que precisamos ter pessoas técnicas nos apoiando para falar o que nós e quando nós podemos fazer. Então, o que não é recomendado? Fazer, por exemplo, a química de alisamento e luzes, por exemplo. Por que não é recomendado fazer os dois? Porque o alisamento não vai quebrar as pontes químicas do cabelo. E o que o alisamento tem que fazer? Ele tem que dilatar o fio, tem que dilatar a cutícula para descamar a pigmentação natural quimicamente e depois tem que fechar a cutícula. Então, olha só que procedimento doloroso para o fio. Então, um quebra as ligações químicas, que dá a estrutura. O outro abre o fio e descama ele por dentro. Então, olha quanta agressão. Ao fazer isso no mesmo dia, dilata, descama, quebra a ligação, refaz a ligação, talvez ele não aguente e ele vai estourar. Então, qual que é o tempo interessante para fazer um procedimento para o outro? Em torno de 3 meses. Então vamos pensar assim, vamos planejar o fim do ano para as mulheres que querem fazer química? Estamos agora no mês de setembro. Então, agora o que seria o interessante se fosse fazer algo? Não é uma recomendação profissional, mas vamos supor que tivesse que fazer, como fazer com mais segurança. Faz agora o alisamento. Vai dar 3 meses. Quando for início de dezembro, faz um teste da mecha. Veja se o cabelo está resistente. E tem que ter esse teste, né, doutor? Tem que ter, senão, se sofrer um corte químico, vai estragar tudo. Você faz o teste da mecha, você pode cometer um problema numa pequena parte, mas dá tempo de tratar o restante para aguentar. E aí, quando for em dezembro, por exemplo, faz as luzes. E aí fica com o cabelo no formato e com a cor desejada. Boa. Então pode fazer, você não é tão contra. Eu não sou tão contra, porque elas vão fazer... autorizando ou não. Entendo, então... Porque está relacionado à autoestima. Então eu falo, eu sou um profissional da saúde? Sou, mas eu sou um profissional da beleza e autoestima. Então, uma mulher, ela quer ter cabelo para quê? Para se sentir bem, se sentir bonita com ele. Se eu falar, você pode ter cabelo, mas você não pode fazer isso, 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 é a mesma coisa do que dar um carro para um jovem de 18 anos e falar, só não pode dirigir. Pra que ele quer o carro de presente? Exato. Então a mulher quer ter o cabelo longo, cheio e volumoso para se sentir bem, para usar como quer. Então, para a mulher poder usar, é importante ter um acompanhamento, ter uma orientação. Boa. A gente tem um depoimento aqui que eu acho que depois vai gerar várias perguntas. Vamos assistir? Vamos. Então vamos lá. Na adolescência, eu tive aí um corte químico no meu cabelo por conta do excesso mesmo de químicas que eu fazia. Era uma grande mistura de tintura, mechas, alisamentos, e isso foi ocasionando esse corte químico, né? Além do que eu fazia chapinha quase todos os dias, e foi só agravando a situação, né? E o que eu fiz para tratar foi, então, tomar consciência, ter consciência daquilo que eu estava fazendo, né? E comecei a reduzir, então, o número de químicas que eu fazia, parei com as ferramentas térmicas no geral, e fui cortando o cabelo, fazendo tratamento, em casa mesmo. E isso ajudou com que meu cabelo fosse se recuperando e tomasse de novo a forma natural dele. Porque daí chegou numa hora que não tinha mais o que fazer, né? E ela teve que começar a cuidar para ter o cabelo de volta, né, doutor? Quando ela fala de corte químico, o que é o corte químico, doutor? Corte químico, na verdade, não chega a ser um corte, ele chega a ser um dano irreversível no cabelo. Por que chama de corte químico? Porque o cabelo, a fibra fica tão danificada, mas tão danificada que o fio estoura. Então o cabelo ele quebra inteiro. Eu lembro quando eu era muito pequeno, a minha mãe um dia chegou em casa com o cabelo curtinho. E aí quando ela chegou em casa, eu não reconheci. Eu falei, mãe, por que você tá com o cabelo assim? Não, que a mãe foi fazer um procedimento e deu problema. Aí o cabelo da mãe quebrou.
Aí, muitos anos depois, eu passei a compreender o que era. Minha mãe foi fazer o procedimento de alisamento, só que deu uma reação química porque não foi feito o teste da mecha. E aquela reação química quebrou o cabelo dela em vários pedaços e ficava caindo. E ficava aquela coisa muito desagradável e ela estava se sentindo muito mal. Então o que ela fez no mesmo momento? Cortou o cabelo todo para que o cabelo pudesse voltar a se desenvolver naturalmente. Então esse é o grande problema. Muitas vezes quer fazer tudo de uma única vez e o cabelo não está preparado para aquilo, aí vai dar esse problema, porque vai dar o corte químico e aí vai ter que cortar tudo e vai ter que deixar crescer naturalmente. E como seria o tratamento, doutor? Além de cortar tudo, existe alguma forma que a gente pode voltar a nutrir o cabelo? A paciência de quanto tempo? Como que funciona? Pode até fazer um tratamento preventivo para evitar que tenha um corte. Então, ou seja, cronograma capilar. Máscara de nutrição, máscara de hidratação e máscara de reconstrução. Porém, se já ocorreu o corte químico, não tem o que fazer. Vai ter que cortar aqueles cabelos que já estão danificados, porque qualquer movimento, até mesmo de lavar o cabelo, vai sair aos pedaços. Então não pode deixar chegar ao ponto de dar o corte químico. Tem que cuidar antes de acontecer isso. Uau, porque senão já era. Já era. Aqui na mesa, doutora, a gente tem alguns produtos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, porque eles fazem parte do dia a dia das mulheres, dos homens também. O que a gente está vendo aqui, doutor? Ó, aqui a gente está vendo, por exemplo, um kit de tratamento de... Não vamos falar de alisamento, mas de mudança de formato. Por quê? Não existe os permanentes, Sim. que são as ondulações. A mesma química que usa para ondular o cabelo é a química que usa para alisar o cabelo, que é o tilglicolato de amônio. Então lembra que o cabelo ele tem um formato natural. Aí quando a gente quebra as ligações químicas, ele fica num formato neutro. Sim. Aí se o cabeleireiro pegar, por exemplo, um tipo de bob, só que é um de metal geralmente que é usado, e enrolar o cabelo. Então aplica o produto químico, que geralmente é o tilglicolato de amônio, que é o que é liberado pela Anvisa no Brasil. Ele vai enrolar o cabelo aqui. Aí ele vai deixar por um tempo e vai aplicar o neutralizante, que vai neutralizar o produto químico para que o cabelo possa assumir o formato desejado. Aí o cabelo vai ficar permanentemente ondulado, por isso chama de permanente. Agora, se o contrário for feito, pega um cabelo ondulado, e aí você pega, escova e prancha bastante ele para ele poder assumir um formato liso, alinhado. E aí depois aplica o neutralizante, esse cabelo vai ficar liso. Ele vai ficar com aquele formato. Então aqui são ferramentas que são utilizadas ou para poder ondular ou para poder alisar o cabelo. Mas sempre vai ter o agente de alteração de estrutura, que vai ser, por exemplo, aqui a progressiva, que é o alisante, o relaxante, e vai ter o agente de neutralizante, o neutralizante da química do cabelo. E doutor, depois que fez qualquer procedimento químico, como cuidar do cabelo? Tem cuidados especiais, até na hora de, sei lá, passar o pente, por exemplo? O cuidado especial é aquele que, na verdade, deveria ter a qualquer momento, que é dividir a semana numa semana padrão de cuidado e cronograma capilar. Então, por exemplo, segundas, quartas e sextas, alternar entre hidratação e nutrição. E a cada 15 dias, fazer uma reconstrução no cabelo, para repor a queratina que o cabelo perde. Quem faz progressiva tem que tomar muito cuidado, porque o fio de cabelo fica com aspecto que a gente chama de maçã do amor. Por fora ele está brilhando com aquele aspecto lindo, mas tem que entender que por dentro ele está danificado. Então não é porque eu não sou 100% proibitivo que eu atesto que fazer químicas no cabelo seja algo seguro e saudável para o fio. Ocorre riscos, o cabelo pode sofrer um corte químico a qualquer momento, mas a ideia de muitas vezes você fazer com um excelente cabeleireiro é para que ele possa ponderar qual química e qual momento que você vai usar. Até para não usar, digamos, nada proibido. Por quê? Vai ter algumas coisas que às vezes pode não ser liberado pela Anvisa com o interesse de dar aquele resultado mais magnífico. Porque normalmente fazer outros procedimentos que eles são mais reversíveis. Por exemplo, aquele famoso, né, que popularmente chamam de botox capilar. Não é botox nada, mas chamam popularmente disso. Ele é um procedimento que vai alinhar o cabelo, mas não é irreversível. Então depois de 2, 3 meses e depois de algumas lavagens, o cabelo assume o formato natural. Então evita fazer algo irreversível. Faça algo que é melhor você fazer com frequência, mas você pode sempre ter o controle se você quer continuar ou não
do que fazer um procedimento que não reverta e aí pode danificar todo o seu cabelo. Boa. Tem perguntinhas, doutor? Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Temos perguntinha para o doutor da Ana, do Distrito Federal. Boa tarde, tive dengue em abril e até hoje meu cabelo vem caindo demais por causa da doença. Não uso nenhuma química nos meus cabelos. O que posso fazer para parar essa queda? Amo todos vocês do Santa Receita. Ô Ana, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela pergunta. Ótima pergunta, Ana. A dengue, ela causa um processo inflamatório no nosso corpo. E esse processo inflamatório, ele realmente interrompe o ciclo do cabelo. Então tem que fazer um controle do processo inflamatório. Entre os fatores que ajudam a controlar o processo inflamatório, nós temos algumas substâncias naturais. Como, por exemplo, existe uma suplementação que se chama N-acetilcisteína. Não é uma marca, é uma substância. A N-acetilcisteína, ela aumenta no nosso corpo um antioxidante que chama-se glutationa peroxidase. Ele consegue auxiliar no reequilíbrio do organismo. Outra coisa importante, assim como caem as plaquetas na dengue, é comum observar uma redução dos níveis de hemoglobina. Então muitas mulheres desenvolvem uma certa anemia nessa fase, o que pode piorar mais ainda a queda do cabelo. Então observa se a sua hemoglobina ela está num valor bacana, que é acima de 13 gramas por decilitro. E também, essa suplementação da N-acetilcisteína encontra-se muito fácil em lojas de suplemento alimentar ou até pela internet. Ela vai também ser um coadjuvante. E existem algumas loções que têm fatores de crescimento que ajudam a regular o ciclo do cabelo. Então, loções com fatores de crescimento também podem colaborar diretamente para que os folículos voltem a se desenvolver de uma maneira saudável e equilibrada. Boa. E preste atenção na sua alimentação também, né, doutor? Exatamente. Para se alimentar bem. Tem mais perguntinhas? Mais perguntinhas, vamos ver aqui pro doutor da Grazi, aqui de Jacareí, pertinho. Boa tarde, meus queridos. Doutor, estou fazendo tratamento semanal de luz para queda de cabelo. São 10 sessões. Ele reduz a queda ou ajuda a nascer mais cabelos? Obrigado, Grazi. E aí, doutor? Grazi, ótima pergunta. Eu fiz o meu mestrado estudando luz no sistema capilar. E de fato, a fotobiomodulação, que é a terapia com laser ou LED, ela tem um efeito benéfico. Qual é o problema? Tem muitos equipamentos que eles não têm a calibragem e o comprimento de onda específico para gerar potência para ter efeito terapêutico. Então o primeiro ponto é ver se o equipamento usado em você tem este efeito. Segundo ponto, ele não vai tratar queda de cabelo causado, por exemplo, por alterações hormonais, causado por deficiência de vitaminas e sais minerais. Então muitas vezes você pode apresentar alguma deficiência nutricional, você come pouca proteína, você tem algum outro desarranjo que não vai solucionar com laser ou com LED. Agora, se você tiver com alimentação equilibrada, exames em ordem, ou estiver suplementando acompanhado com tratamento de luz, ele pode ser um coadjuvante interessante para estimular o nascimento de novos fios e fortalecer o ciclo do cabelo. Boa. A gente tem que ficar atento nisso mesmo, né, doutor? Porque às vezes você só quer fazer porque alguém fez e foi bom porque serve para isso, mas nem sempre é assim. Até a calibragem é necessário você saber para que realmente está servindo. É bom ela fazer bastante pergunta quando ela for também, né? É ótimo, exatamente. Para a gente tirar todas as dúvidas. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Gratidão, Beijo para a família toda. Estou com saudades da Ná. Ela em breve voltará e ela mandou um beijo para você e para o Léo. Que delícia! E você de casa, aproveite para seguir o doutor. Tem várias dicas boas no Instagram. Entra em contato também, @doutor_drjoão GF de Gabriel Fernandes e o telefone é o 11 95226 8060. Beijo, doutor. Obrigada.